Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus, graça e paz. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre oração. E eu quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Meus queridos, o Senhor Jesus está partindo do princípio de que nós oramos, pois o texto diz: e tu, quando orardes. Você não vê aqui o Senhor Jesus fazendo uma suposição. Talvez vocês vão orar. Também nós não vemos aqui o Senhor Jesus trazendo para nós uma recomendação, ou mesmo uma orientação. Pelo contrário, o que você vê é o Senhor Jesus partindo do princípio de que nós vamos orar, pois esta é uma afirmação. E quando nós olhamos a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, nós veremos que os homens de Deus e as mulheres de Deus sempre prevaleceram diante de Deus em oração. Você olha e vê Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que enfrentaram duras batalhas, mas venceram orando, venceram diante da face do Pai. Você vê, por exemplo, Ana, uma mulher que moveu o céu a seu favor e diante de uma impossibilidade, ela vê o seu filho nascer, porque Samuel era fruto de oração. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus está orando o tempo todo. Ele ora pela manhã, ele ora à tarde. Você vê o Senhor Jesus orando em alta madrugada. Você vê Jesus orando às vezes a noite inteira. Então Jesus era um homem de oração. Os seus discípulos ficaram tão impressionados com a vida de oração do nosso mestre que disse: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos ensinou. E aqueles discípulos se tornaram mais tarde, após o Pentecostes, homens de oração. A igreja primitiva, dirigida por aqueles discípulos, se tornou uma igreja de oração. E quando nós olhamos a história, nós vemos muitos homens e mulheres, os pais da igreja, os reformadores, eram todos homens de oração. Portanto, não deve ser diferente conosco. O Senhor Jesus disse: e vocês, quando orarem, ou tu, quando orardes, partindo do princípio de que nós também somos homens e mulheres de oração. Com relação à oração, o que Jesus deixou claro? Que todo crente deve ter um lugar separado para orar. Deve ter um lugar especial para orar. Neste caso, o Senhor Jesus disse assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ele está falando de um lugar secreto, de um lugar que é só seu e do Pai, só seu e do nosso Deus, aonde ninguém vai lhe interromper, aonde você possa viver maravilhas diante de Deus por meio da oração. Então todo crente deve ter um lugar secreto de oração. A outra coisa que eu gostaria de colocar diante de vocês é que Jesus mostrou que todo crente precisa orar de maneira objetiva. Pois o Senhor Jesus disse: e não useis de vãs repetições como os gentios. Nós não precisamos, irmãos, ficar fazendo rodeios, ficar falando muita coisa sem pé e sem cabeça diante de Deus.
O Senhor Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser objetivos. Nós precisamos falar claramente com Deus, colocar diante do Senhor de maneira clara os nossos desejos, aquilo que nós almejamos. É o que Jesus está nos ensinando. Não useis de vãs repetições. Seja objetivo, seja claro, você vai estar falando com Deus, o seu Pai. Mas eu ainda quero mostrar para vocês que todo crente ao orar precisa crer na resposta, precisa crer na manifestação de Deus, pois o Senhor Jesus diz assim: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós precisamos crer que ao entrarmos no quarto e falarmos com Deus, nós não estamos falando com o ar, com as paredes, não estamos lançando palavras fora, nós estamos falando com o nosso Supremo Senhor, estamos falando com o nosso Pai. E cremos que Deus ouve orações e que Deus responde orações. Então, olha só o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Primeiro, que eu e você, como servos do Senhor, vamos orar, vamos ser homens e mulheres de oração. Segundo, nós precisamos ter um lugar reservado para diariamente irmos para aquele local, buscar a face de Deus, onde ninguém possa nos interromper. Terceiro, todo crente precisa orar de maneira objetiva, de maneira clara, e todo crente precisa crer na resposta de Deus, precisa crer no poder de Deus que responde orações. Que nós possamos, queridos, aprender com Jesus e com tantos homens e mulheres de Deus que venceram batalhas enormes que pareciam invencíveis por meio da oração. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.